Boa tarde a todos e todas presentes aqui. Eu me chamo Marcele Andrade, faço parte da equipe LAPET. Hoje eu estou aqui junto com o Will, junto com a Maria, que o Emanuel, são pessoas que também fazem parte da equipe LAPET. Sejam todos muito bem-vindos ao ciclo Teses em Debate desse mês de novembro. Eu já quero destacar para vocês que o TESES é um oferecimento do LAPET, que é o Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades. O laboratório ele é coordenado pelo professor José da Assunção Barros e vinculado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também laboratório cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq. Eu já quero dar as boas-vindas à Camila Bellarmino, que é a nossa palestrante de hoje, agradecer pela apresentação. E antes de passar a palavra para a Camila, eu queria só dar alguns pequenos avisos sobre a organização do laboratório e também a organização da apresentação de hoje, tá bem? Eu quero já destacar para vocês que nós temos a possibilidade de inscrição no laboratório e inscrição na nossa comunidade mais ampla. Então, caso vocês queiram integrar a comunidade ampla do LAPET, basta mandar para a gente por e-mail dados como nome completo, link do currículo Lattes e CPF. Eu quero também destacar que, caso durante o momento do debate vocês queiram tomar a palavra ou adicionar comentários no chat, basta ou levantar a mão nessa ferramenta que a gente tem aqui no Meet, ou depositar a dúvida e o comentário no chat, que a nossa equipe vai ler, tá bom? Os comentários e dúvidas são livres, vocês podem ficar à vontade, tá bem? Eu quero também destacar a questão dos certificados. Os nossos certificados, eles são automáticos. Então, ao responder a lista de presença, 1 minutinho ou 2 no máximo, o certificado já vai estar disponível no e-mail de vocês, tá bom? Caso o certificado não chegue na hora, chegue ainda hoje, peço que vocês entrem em contato com a gente por e-mail, para a gente poder verificar o que aconteceu, se houve algum problema na lista de presença, tá bom? Algo em relação à lista de presença que eu vou pedir para que vocês tenham muita atenção é em relação aos dados. Peço que os dados sejam assinados com muita, muita atenção mesmo, porque caso haja algum erro de digitação no e-mail, no endereço de e-mail, no nome, em outros dados que a lista vai pedir, o certificado ele não será enviado, o nosso sistema não vai conseguir encontrar o seu endereço de e-mail, ou seu nome não vai estar correto no certificado. Então, eu peço que todos tenham muita atenção à assinatura da lista de presença. Eu quero também convidar vocês para os nossos próximos ciclos. Nós estamos nos últimos ciclos desse ano, estamos já no finalzinho das nossas atividades. Amanhã a gente tem o primeiro ciclo interdisciplinar, que está começando agora. É um ciclo que é uma proposta de uma conversa com outras áreas das ciências humanas. Então, amanhã a gente tem uma bibliotecária aqui do Rio de Janeiro. Ela vai falar um pouquinho sobre a questão das bibliotecas e história do Rio. No próximo mês também a gente vai ter a outra apresentação do ciclo interdisciplinar. E eu também quero convidar vocês para, nessa segunda-feira, dia 28, a gente tem a palestra do mês de novembro, do ciclo Monografias em Debate, com o título Identidade e Representação. Onde a Milena Barbosa ela vai tratar sobre a beleza da mulher negra na imagem cinematográfica estadunidense. A Milena é uma integrante do nosso laboratório, ela participou durante muito tempo do laboratório, então eu convido a todos vocês aqui para participarem amanhã tanto do ciclo interdisciplinar quanto do ciclo Monografias no próximo dia 28. Todas essas informações, elas estão nas nossas redes sociais, então basta vocês entrarem no nosso Instagram, no nosso Facebook, e vocês vão ter acesso aos formulários de inscrição, tá bem? As listas de inscrição nesses eventos. Eu agora vou apresentar a nossa palestrante de hoje, que é a Camila Bellarmino. Eu quero mais uma vez agradecer a presença da Camila. A Camila Bellarmino, a professora Camila é historiadora formada pela UERJ, mestre em História Social pela Unirio e doutoranda no programa de pós-graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP.
A Camila tem como título a apresentação de hoje um estudo sobre as primeiras arquitetas e urbanistas do Brasil. Nesse momento, eu quero passar a palavra para a Camila. Desejo uma ótima palestra a todos aqui presentes e, mais uma vez, agradecer a presença de todos, tá bem? Obrigada e estamos aqui para qualquer coisa, tá bom? Qualquer coisa é só chamar a gente ali no chat. Muito obrigada, gente. É com você, Camila. Tá ótimo. Estão me ouvindo bem? Ok? Beleza. Bom, então, primeiro eu agradeço o convite, tá? Que foi feito pelo professor, né, da Assunção, para participar do grupo e participar aqui dessa atividade. Né? Agradeço aí a disponibilidade da Marcele, né, as orientações, agradeço também o Will e todos que estão aqui presentes, né, para a gente compartilhar, dialogar um pouco mais sobre pesquisa e sobre a minha pesquisa, né, o tema da minha pesquisa em si, enfim. Né, espero que vocês tenham aí bastante questões, comentários ao final, porque no momento que a gente partilha, né, que a gente faz essa partilha de dados, de pesquisa, é o momento onde podem suscitar assim, uma série de questões que auxiliam, né, nesse encaminhamento, né, de coisas que a gente talvez sozinhos ali naquele exercício, né, solitário, não consiga de fato enxergar. Né? Então, particularmente, eu gosto muito desses momentos. E vou colocar aqui, então, tá ok aí, né? E iniciar falando um pouco sobre, né, como a Marcele apresentou, eu estou, né, realizando, já encaminhando para o final, um doutorado sobre essas profissionais, né, as primeiras profissionais de arquitetura inicialmente, porque a arquitetura não era vinculada ao urbanismo, e depois, né, profissionais de arquitetura e urbanismo também, dentro de um recorte, de uma trajetória, assim, digamos, de tempo, né, que eu estou organizando, então, esse estudo, essa pesquisa. E aí, aqui, eu vou tentar trazer para vocês, assim, um resumo, né, digamos assim, uma síntese de aspectos metodológicos, né, aspectos teóricos, tá? E principalmente as análises, né, as fontes que eu utilizo, alguns exemplos, para tentar demonstrar aqui para vocês como eu tenho feito essa pesquisa, né, como a pesquisa histórica, o método em si, né, ele então tem sido conduzido aqui nessa pesquisa. Tá? Bom, os dados, a minha pesquisa, então, né, o tema, né, o título dela, Mulher na Arquitetura e no Urbanismo, Trajetórias Profissionais, entre as décadas de 1910 e 1960, no Rio de Janeiro. Aqui dentro desse período, eu traço uma espécie de recorte, digamos assim, que eu chamo de dimensões, né? Então, um conjunto de mulheres que estão se formando dentro desse recorte, desse período, e em 3 dimensões, digamos, né? A formação, a atuação profissional e a atuação, digamos assim, em movimentos sociais, especificamente o movimento feminista, tá? E aqui eu vou tentar também trazer exemplos para vocês de como isso acontece, né? Não são todas feministas, mas nós tivemos ali exemplos, né, de mulheres arquitetas que também, né, tiveram um engajamento muito importante aí na luta, né, nas lutas do movimento feminista no Brasil. Bom, dentro dessas 3 trajetórias, de 1910 a 1960, né, eu procuro justificar esse período por uma análise, né, da própria historiografia no Brasil e também fora, né, onde a partir de 1970 nós temos uma série de estudos, né, sobre a mulher, inicialmente no trabalho, né, com a sociologia do trabalho, e depois com a história também, né, o grande nome, por exemplo, a Michelle Perrot, né, que vai, digamos, inaugurar esses estudos aí na história, praticamente. Então, sempre pautado no campo do trabalho, né, a mulher no campo do trabalho, e depois isso foi se desdobrando
para outros campos, outras possibilidades também, onde essa mulher, obviamente, esteve aí, essas mulheres, melhor dizendo, estiveram presentes e estão até hoje. Né? Então, a partir da década de 70, já temos assim esses estudos, eles vão aparecendo, né? E outra justificativa também, porque, né, eu chego até 1960, é que a partir da década de 70, dentro dos dados da profissão mesmo de arquitetura e urbanismo, o que eu observo é que os anos 70 nós vamos ter uma entrada, não só na área de arquitetura e urbanismo, mas em outras áreas também, né? Existem diversos estudos, tanto na história quanto na história da educação, né? Na historiografia da educação, que sustentam essa ideia, né? Através de dados quantitativos, que a partir dos anos 70, de 1970, as mulheres, de fato, elas começam a ingressar, né, em maior número em cursos, né, de ensino superior. No Brasil, acompanhando, inclusive, o crescimento também, né, a expansão do ensino superior no Brasil e do número de vagas. Tá? Então, por isso que eu optei então, a ir até a década de 60, digamos assim, 1910, por conta da data, né, que eu encontrei da provável primeira matrícula, né, de uma mulher no curso de arquitetura, no primeiro curso de arquitetura do Brasil, que foi o curso da Escola Nacional de Belas Artes, antiga, né, Academia Imperial de Belas Artes, fundada lá em 1816, ainda ali no período joanino. Bom, o programa, né, onde eu faço parte, é um programa de arquitetura e urbanismo. Isso se explica também porque eu lecionei, né, por muitos anos, logo após o mestrado, no curso de arquitetura e urbanismo, com disciplinas de história, né, da arquitetura e urbanismo. Então, eu fui encaminhando a minha formação, digamos, para uma especialização, né, em história da arquitetura, do urbanismo e da arte também, né, porque isso acaba esbarrando, dialogando bastante. A minha professora, orientadora, nesse programa, que é a professora Eulália Negrelos, né, e eu faço, então, uma pesquisa de história, né, na área de arquitetura e urbanismo, né, com auxílio também da Bolsa CAPES. E aí onde eu começo, né, a tratar dessas mulheres, né, qual foi o ponto de partida, né, onde eu começo a questionar, né, e trazer toda aquela problematização típica da metodologia mesmo, né, da pesquisa histórica, aquilo que nos incomoda quase que pessoalmente, e os questionamentos para, então, observar, né, e construir o objeto. Nessa experiência pessoal, eu tive a oportunidade de ser questionada, e realmente foi uma oportunidade, porque a partir desse questionamento é que se desdobrou toda essa pesquisa. Né, as alunas em sala de aula, sempre que a gente falava, né, dos conteúdos, enfim, né, de toda aquela historiografia, de todas as narrativas já consolidadas na história da arquitetura e do urbanismo, as mulheres, meninas, elas sempre questionavam, né, onde estão as mulheres na arquitetura e no urbanismo? Né? Onde estariam essas mulheres na história da arquitetura e do urbanismo? Né? Então, era uma pergunta assim, constante, digamos. Né? Professora, tem uma série de exemplos aí de homens, de grandes arquitetos, mestres, etc., mas as mulheres, elas só apareceram agora, né, recentemente, na arquitetura e no urbanismo. Né? Então, um questionamento que partiu dos currículos, né, e da própria historiografia, porque à medida que elas perguntavam, eu tentava sanar essas perguntas, né, trazendo respostas, buscando, então, na historiografia, trabalhos, pesquisas, dados sobre mulheres. E eu não conseguia encontrar, né, eu conseguia encontrar principalmente dados fora do Brasil, né, na historiografia da arquitetura e do urbanismo fora do Brasil, em especial nos Estados Unidos. Que justamente nesse momento digamos assim, de construção, né, de uma historiografia da mulher nos Estados Unidos, né, e na França, que foram assim, grandes polos, o que nós tivemos ali? Um interesse também pelas arquitetas, né, por diversas profissões, incluindo a arquitetura.
né? Então, desde a década de 70, existe uma historiografia consolidada sobre a mulher na arquitetura e no urbanismo, tá? No ambiente, digamos, internacional, em especial nos Estados Unidos. Em 1977, só para exemplificar, ocorreu a primeira exposição, né? A primeira exposição que foi feita pela Suzane Torre, uma arquiteta, né, historiadora, viva, atuante. Em 1977, ela faz uma pesquisa e organiza uma exposição sobre a mulher na arquitetura, né, as primeiras arquitetas americanas, tá? Então, eu trazia essas respostas para as alunas, eu sabia que não era suficiente, né? E um outro dado também que vai me dar esse suporte, né, para problematizar o presente, era observar essas salas de aula do curso de arquitetura e ver que as mulheres eram maioria, né? E partindo também para dados, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, por exemplo, ele, todos os anos, né, desde 2014, tem feito um censo, né, sobre essa questão, onde as mulheres, elas sempre aparecem, né, como maioria. Então, por exemplo, no ano passado, em 2021, as mulheres representavam 64% no Brasil, tá? De profissionais registrados no CAL, ou seja, autorizados, né, de fato, a exercer a profissão de arquiteta, né, a profissão na arquitetura e urbanismo, tá? E, enquanto isso, os homens, né, são aí cerca de 36%, esses dados são desdobrados pelo Conselho, né, atualmente eles desdobram também em questões, né, de raça, por exemplo, e que são dados assim, muito importantes para justificar também essa pesquisa, né, esse estudo. Bom, então nessa corrida, digamos, né, nessa busca, nessa escavação por essas mulheres, no Brasil, já que eu encontrava fora, mas não encontrava no Brasil, o que eu encontrava no Brasil? Principalmente essas duas personagens. Tá? Então, eu digo que são personagens que estão presentes nessa historiografia da arquitetura e do urbanismo. A Lina Bobardi, que é uma arquiteta ítalo-brasileira, que chega no Brasil em 1946, né, assim, logo após a Segunda Guerra, extremamente atuante, né, o MASP, em São Paulo, né, que fica ali na Paulista, que é um símbolo, né, muito importante da Avenida Paulista, é um projeto da Lina, né, além de tantos outros projetos em São Paulo. Ela também atua em Salvador, na área de patrimônio, né, ela tem trabalhos na área do design, da escrita, né, de arquitetura também, sobre arquitetura, enfim, né? É uma personagem, assim, uma agente histórica muito importante, né, em termos de produção, né? Tem, inclusive, o instituto, né, a casa dela é o Instituto Lina Bobardi, que ela criou, e até hoje está lá o arquivo, né, os trabalhos dela, enfim, em São Paulo. E a outra figura, aqui do Rio de Janeiro, é a urbanista, engenheira e urbanista, né, não se formou em arquitetura, a Carmen Portinho, tá? Que também tem uma produção assim, muito extensa, né, viveu bastante e tem uma produção muito extensa. Recentemente foi, né, foi dada a ela o título de patrona do urbanismo, né, no Brasil, pelo Congresso Nacional, porque ela foi a primeira mulher, primeira engenheira, né, junto com outra que eu vou mostrar para vocês, que é a Déia Paranhos, a se formar no curso de urbanismo no Brasil. Primeiro curso de urbanismo que foi realizado no Brasil, tá? E a Carmen Portinho, ela atua na área da engenharia, do urbanismo, ela foi companheira do Ride, que é um arquiteto também que está muito presente na historiografia, muito atuante, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, né, o Museu de Arte Moderna, aqui ali, né, na Marina da Glória, é um projeto do Ride, né, enfim. E a Carmen, ela foi pioneira também em vários momentos, né, digamos, da história da arquitetura e do urbanismo, né. Ela
é uma das fundadoras, né, do Museu de Arte Moderna, do primeiro Museu de Arte Moderna do Brasil, que é o MAN, aqui no Rio. Ela também funda, né, a EGE, a Escola de Design, né, da UERJ. Carmen, ela atua também no meio acadêmico, escrevendo. Carmen, além de realizar, né, projetos ali, né, na área de urbanismo, ela também atua na área de habitação popular, né? Foi uma das primeiras pessoas no Brasil, digamos assim, a discutir a habitação popular e a atuar no âmbito, né, do Estado, da Prefeitura do Rio de Janeiro, né, com um departamento de habitação popular. Tá? Então, assim, são personagens muito ricas, mas a minha proposta era ir além destas personagens, né? Bom, e aí, para essa proposta, onde estão essas mulheres sempre com essa questão, né, na cabeça? Não é possível que somente a partir da década de 70, né, as mulheres tenham aparecido na área da arquitetura e do urbanismo, né, e preenchido, digamos, as salas de aula e os dados, né, da profissão. E aí eu vou, então, para a documentação da Escola Nacional de Belas Artes, como eu já disse, é a primeira escola de arquitetura, né, oferecer o curso de arquitetura no Brasil. Tá? A Escola de Belas Artes, então, ela vem da Academia Imperial de Belas Artes, na virada ali, né, do processo, né, de mudança da monarquia para a república, ela deixa de ser Academia Imperial e passa a ser uma escola nacional. Tá? A Escola Nacional de Belas Artes, ela tinha cursos, não era somente curso de arquitetura, né? A gente conhece mais por conta dos cursos de pintura, escultura, né? Tinha o curso de gravação de medalhas e o curso de arquitetura, tá? Bom, que não era vinculado a urbanismo, ok? E também não era considerado ensino superior. Isso é importante destacar, tá? Não era considerado ensino superior ainda. E olhando essa documentação que está disponível, né, no arquivo do Museu Dom João VI, da UFRJ, eu encontrei esses dados aqui. Tá? Então, eu fiz eu construí dados sobre o número de matrículas, né, com total sem distinção de gênero, mulheres sem distinção de curso, tá? E mulheres que se matricularam em arquitetura entre 1907 e 1936. Posteriormente, eu fui observar quando essas mulheres terminam, né, a formação, né, quando elas recebem realmente o registro de arquitetas. Então, a primeira delas que eu consegui encontrar até então foi em 1914, tá? Depois, em 1928, e em 1930, né, 11 mulheres, na década de 40, 12, né, pulando aí os anos também. E dessas 28, né, uma diz que não cursou, né, ela fez matrícula, mas ela não fechou o curso. E duas, eu não consegui encontrar o registro de diploma delas, mas consegui achar o currículo, né, delas ali, o boletim, enfim, né, como se elas realmente tivessem finalizado o curso. Bom, e aqui uma lista, então, que eu montei destas mulheres, tá? Então, aqui eu estou falando das mulheres que estavam na EMBA, né? Por que nós vamos até 1945 aqui, para essa apresentação, né? Porque até 1945, a EMBA, o curso de arquitetura fazia parte da Escola de Belas Artes. Depois de 1945, o curso de arquitetura ele se destaca, né, do curso da Escola de Belas Artes, tá? E passa a formar, então, uma faculdade independente, né, que é a Faculdade Nacional de Arquitetura, que vai dar origem à FAU-UFRJ, que é hoje a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Tá? Então, tem esse processo aí. Até 45, a EMBA está formando arquitetos. Depois disso, né, é a Faculdade Nacional de Arquitetura. Isso, obviamente, não quer dizer que essas mulheres não atuaram, né? Aqui eu estou falando da dimensão da formação, mas certamente elas atuaram muitos anos depois de 45, né? Que já é a dimensão do trabalho. Então, tenho aqui essa listagem de mulheres, a Arinda, então, que seria a primeira, né? E até 45 ainda o curso na EMBA, né? A Maria Isabel Ceilão Pereira.
E daí eu passo também para uma análise, né, teórica para tentar observar esse objeto, né, essas mulheres, esse conjunto de mulheres, para tentar dar, digamos assim, uma resposta, né, construir uma resposta ao porquê desse esquecimento, o porquê dessa invisibilidade, né, de tantas mulheres que até 45, só no Rio, eu estou recuperando essas mulheres, né, cerca de 26, né, 28 mulheres, 25, 28 mulheres, fora a FNA, fora as outras, né, os outros cursos de arquitetura, né? Então, nesse período aqui, até 45, a gente já tem a Escola de Arquitetura de Minas Gerais, né, a Escola de Arquitetura de São Paulo, tanto da USP quanto a Mackenzie, né? Então, essas mulheres, de alguma forma, elas estão presentes também, tá? Então, eu digo que, para dar conta desse esquecimento, né, eu digo que uma amnésia social, ela traz, não traz toda a resposta, né, obviamente, mas ela nos ajuda, né, ela me ajuda a entender um pouco desse esquecimento. Tá? Então, o Jacob, que é um psicólogo, né, da psicologia social, ele vai criar essa ideia, esse conceito, né, na década de 70, que a amnésia social, né, é o esquecimento e a repressão da atividade humana e social, que faz e pode refazer a sociedade, tá? E outros, né, que também fizeram uso desse conceito, né, como Mota vai nos dizer, operar com a construção da amnésia social é uma chave de leitura importante para se compreender os porquês dos esquecimentos. Tá? Então, isso me chamou muito a atenção, né? O porquê desse esquecimento, tá? Para mim, não bastava dizer que ele esqueceu porque é uma questão, né, de homens e mulheres, tá? Não, eu queria saber, queria dar essa resposta para além dessa ideia de uma pesquisa que está fazendo, digamos, uma denúncia, né, sobre esse esquecimento, tá, das mulheres na história da arquitetura. Tá? Eu quero ir além, né, desse critério, digamos assim, né, de denunciar e anunciar que as mulheres estão presentes. Tá? E eu vou falar sobre isso aqui quando eu colocar minha hipótese. E também, né, Menezes, que nos diz que não é suficiente apenas dar voz aos silenciados, tá? Que isso é algo muito caro para mim também. É imperioso detectar e entender as multiformes gradações e significados do silêncio e do esquecimento e suas regras, né, e jogos. Então, a ideia é exatamente essa, né? Entender o significado desse silenciamento, desse esquecimento das mulheres e que regras, dentro desse recorte, dessa trajetória, foram colocadas ali para que essas mulheres, então, fossem absolutamente esquecidas, tá? E não só esquecidas, mas também, indo agora um pouco além da ideia, né, da amnésia social, como eu falei, também, além de trazer, né, essas mulheres à tona, né, dar voz aqui a essas mulheres silenciadas, que não é suficiente, o próprio conceito já coloca isso, demonstrar, então, quais são essas vozes, né? Então, eu digo que essas relações estabelecidas a partir dos gêneros, de uma hierarquia de gêneros e de uma violência simbólica numa perspectiva burguesiana, traduzem, explicam essa amnésia social. E aí, como compreender e revisitar as personagens? Né? Então, a minha hipótese, eu resumi aqui, tá, gente, nessa frase, a minha hipótese, né, de que as mulheres estiveram presentes e, desta forma, participaram da estruturação e consolidação do campo da arquitetura e urbanismo no Brasil como agentes históricos. Tá? Então, aqui eu estou utilizando um vocabulário que é um vocabulário também do Bourdieu, né, quando ele coloca a questão do agente, né, do campo, enfim, outros conceitos importantes para esse autor, tá? A própria ideia de violência simbólica, né, dominação masculina, enfim, né, eu vou dialogando, né, para tentar enxergar e explicar essas ausências e como trazer essas ausências, digamos assim, né, como dar voz a essas silenciadas. Então, a ideia é essa, né? As mulheres estiveram presentes? Sim, mas como elas estiveram presentes?
né, presentes. Eu quero dizer que elas estiveram presentes, estruturando, apesar de, naquele momento, até a década de 60, né, ainda serem minoria, né, uma minoria latente, digamos assim, em número, elas estavam ali participando na estruturação e consolidação do campo da arquitetura. Né? Isso se desdobra numa relação muito importante, por quê? Porque eu cheguei no momento da minha pesquisa que eu tive que olhar para, não só para essas mulheres, mas o que era esse campo da arquitetura. Né? E daí o Bourdieu também me ajudou muito. Né? O que é esse campo da arquitetura? O que é um curso de arquitetura que hoje tem um prestígio, né, na sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, tá? Mas que no início do século XX não era considerado um curso superior. O que a arquitetura, digamos assim, né, vendo a arquitetura como um ente abstrato, o que a arquitetura teve que vivenciar, experimentar para construir, né, a sua consolidação e chegar no que nós observamos nos dias atuais. Tá? Então, eu digo que as mulheres elas estão nessa trajetória também. Né? E, para isso, então, a ideia, né, essa hipótese é justamente dar conta dessa ausência das mulheres, fazer uma crítica às narrativas consolidadas e observar o campo da arquitetura e do urbanismo sob uma perspectiva bourdieusiana, a partir de suas complexidades, através de redes de relações que conformam fazeres, saberes, instituições, agendas e a própria identidade de profissionais de arquitetura e urbanismo no Brasil. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É justamente, eu não só estou destacando a mulher enquanto uma narrativa, enquanto uma experiência que vai se anexar, digamos, a uma grande historiografia da arquitetura e urbanismo. Né? Posso até ser audaciosa nesses termos quando eu falo de uma crítica a essas narrativas, mas que, de fato, essas narrativas elas não trazem as mulheres, como eu falei aqui inicialmente, é uma certeza. Né? Então, eu pretendo, com esse trabalho, discutir, né, essa ideia de narrativa consolidada da arquitetura e urbanismo, pautada em determinadas figuras e que excluiu mulheres, né? Mas, se a gente parar para pensar, outros agentes históricos também, tá? De outras tantas possibilidades identitárias, né? E de tantas outras possibilidades de gênero também. Tá? Então, é assim, um ponto de partida que vai discutindo outras situações. Por exemplo, eu tive a oportunidade de apresentar na UF, na semana acadêmica lá deles, do curso de arquitetura, e aconteceu justamente isso que eu estou falando. Eu apresentei a pesquisa, né, sobre as mulheres e tinha, então, uma menina que falou sobre a questão dos portadores de necessidades especiais. Né? Onde estão os portadores de necessidades especiais no curso de arquitetura? Existe alguma historicidade partindo do ponto de vista, né, dessas pessoas ou incluindo, né, esse grupo? Então, isso acaba, né, se desdobrando também em outras possibilidades. Bom, e a questão do campo da arquitetura e do urbanismo, né, onde eu disse para vocês que eu precisei revisitar, né, o que é esse campo, para entender onde as mulheres estão ali, porque é entender que o campo, né, da arquitetura e urbanismo, conforme o Bourdieu vai colocando para nós, só para sintetizar, né, e não esgotar jamais esse né, grande teórico, é que existe ali uma relação, né, ele inclusive compara um jogo, né, de futebol, um campo de futebol, existe ali uma relação constante de forças e redes entre os sujeitos, né? Que todo campo é um campo de luta e que essa luta, essa distribuição, né, dos sujeitos, né, dos agentes, melhor dizendo, nesse campo, vai depender de capitais específicos, tá? E de como isso se dá, né, de como esses capitais eles são garantidos pelos agentes nessa luta, né, desse campo. Então, eu estou tentando entender dessa maneira, né? Para compreender que não existia somente digamos, uma opressão, uma sujeição, sim, eu não nego isso,
mas que existem também alguns limites que são ultrapassados e que foram ultrapassados por essas mulheres, fissuras nesses campos, né, onde, de fato, elas estiveram ali presentes e também contribuíram para essa estruturação e consolidação do campo da arquitetura e do urbanismo no Brasil. Bom, aqui, então, são o que eu chamo, né, das prováveis primeiras arquitetas. Eu gosto de dizer sempre que, quando eu encontro uma foto, uma imagem dessas mulheres, eu estou dando assim, carne e osso para elas, né? Porque se a gente colocar, por exemplo, o nome de muitas dessas mulheres na internet, né, que é muito comum hoje em dia, né, a gente vai lá, o nosso primeiro mecanismo de busca, essas mulheres não aparecem. Né? Então, a pesquisa histórica é extremamente importante nesse sentido, né? Nesses arquivos que eu vou encontrando ali uma imagem ou outra dessas mulheres e confirmando que são elas. E aí eu estou dando não só a voz, mas também, né, a face, o rosto, né, para essas personagens. A primeira delas, como eu disse, a Arinda da Cruz Sobral, ela realizou o curso, tá, de arquitetura na EMBA entre 1907 e 1914, tá? Então, só para a gente entender, o curso de arquitetura, ele, assim como de pintura, escultura, né, os outros cursos da EMBA, eles não tinham uma duração completa, né, digamos assim, de 5 anos ou de 6 anos, dependendo ali do período, porque isso vai mudar. O aluno, ele entrava na EMBA fazendo um curso geral e depois ele, então, ia fazer um curso especial, tá? Então, fazia o curso geral de 3 anos e, dependendo do currículo, era um curso especial de 2 anos, que podia ser pintura ou arquitetura, ou de 3 anos, né? Sempre dependendo da reforma educacional que ocorreu e do currículo que foi determinado a partir de então, tá? Então, por isso, esse período aí longo de formação. É o primeiro registro, então, que eu encontrei, né, de uma figura feminina, foi muito interessante, porque eu consegui, né, encontrar também a imagem, né, da Arinda, inclusive através de uma amiga, né, que sempre troca comigo, assim, a pesquisa dela é sobre outra pesquisa, né, não é sobre mulheres, mas ela encontrou através de uma documentação que ela estava pesquisando e me passou, né? Então foi assim um momento muito importante, né? Estou muito grata. E ela não era somente arquiteta, né? Não se formou somente em arquitetura. Antes de se formar em arquitetura, Arinda foi professora da prefeitura do Distrito Federal, tá? E ela se forma em 1906, né, na escola normal, e em 1907 ela ingressa na EMBA, né? E eu encontrei dados também de um projeto arquitetônico de Arinda, elaborada em 1911, que foi a Capela São Silvestre, tá? Aqui, gente, essa fonte ela é muito importante para mim. Em arquitetura, porém, nenhuma senhora se havia matriculado até 1907. Né? Então, eu encontro o registro da Arinda, e aí depois eu vou para os jornais buscando, né, essa agente histórica, e acho, então, uma fonte, né, que diz que a Arinda era, de fato, a primeira. Né? Diz que ela era normalista, né, professora adjunta do distrito, né, ela se aposentou como professora, né, municipal, digamos, né, professora da prefeitura do Distrito Federal. Ela é a futura arquiteta brasileira, tá? E aí é muito interessante, né, porque a análise que a gente precisa fazer, sempre enquanto historiadores, dependerá dela e somente dela esse diploma. Tá? Então, aqui a gente está falando de 1911, né, de um momento aí daquilo que é chamado por diversos autores, né, de um liberalismo conservador no Brasil, né, da ideia de que o indivíduo é, de fato, responsável pelo seu futuro e pelo seu próprio progresso, no dizer da época, né, num conceito muito caro para a época, que é a ideia de progresso, e isso está aqui, né, dependerá dela e somente dela esse diploma. Né? Bom, outro dado também interessante, a vida escolar tem sido modelo de modéstia, etc., e aqui, no final, diz que, em 1904, Londres anunciava os trabalhos da primeira arquiteta inglesa, Miss McClelland. E
muito interessante, né? Não só nessa fonte, mas em outras fontes, sobre outras arquitetas, eu encontro essa comparação, ou seja, o Brasil sempre nesse momento, naquela lógica, né, de que era interessante, era importante e necessário a comparação com estas nações ditas superiores, socialmente, economicamente, politicamente falando, né, para o quê? Para legitimar esse Brasil de uma recém-república. E isso está presente no texto dessas arquitetas, tá? Quando se fala sobre elas, né? Bom, aqui a Capela São Silvestre, no Rio de Janeiro, tá? Quem quiser lá visitar a capela, digo para vocês onde fica. Você vai ali na Estrada das Paineiras, em direção ao Corcovado, tá? E tem uma estrada, que é a chamada antiga estrada, né, que ia para o Corcovado, logo depois do posto, tá, da Guarda Municipal à direita. Eu esqueci o nome da rua, mas não tem erro. Subindo as Paineiras, o posto municipal todo mundo conhece, né, onde era a antiga casa, próxima ali da casa do Oswaldo Aranha, né? Então, à direita, a gente vê uma estradinha, tá, curta, e temos lá essa capela no meio da mata. Okay? Essa pequena capela que foi projetada pela Arinda, né, que é a Capela São Silvestre. Né, o projeto, então, o lançamento da pedra fundamental desse projeto foi realizado no dia 31 de dezembro, à meia-noite, tá? E foi noticiado em vários jornais, eu fiz esse mapeamento, e o interessante é que no lançamento dessa pedra fundamental, Arinda estava lá presente, como os jornais colocam. Nós temos também o presidente da República na época, tá? Então, eu falo Marechal Deodoro da Fonseca, olha, Hermes, né, da Fonseca, ele estava presente ali, né, junto com a sua família, e outros também, né, outras figuras importantes, tá? Estavam presentes ali, né? Como o deputado, né, Coelho Neto, tá? Estava presente ali também, enfim. Aqui, gente, Paulo de Fronten também, que era um grande engenheiro, né, empresário da época, né, renomado, também estava presente. E, né, o festejo de virada de ano, né? Bom, então aqui é aquela questão das redes e das relações, que eu falei lá no início, teoricamente, né? Como é que eu quero observar essas arquitetas? É só contar a história delas, o que elas fizeram? Não. Eu quero observar esses contatos, essas redes, né, que elas formavam entre si e entre outros personagens. Isso é importante porque hoje, até dentro da própria área de arquitetura, o que se discute é que a arquitetura em si, até o projeto arquitetônico, o saber arquitetônico e urbanístico, ele não é concebido através de uma única pessoa. Tá? Não é um coelho da cartola. Tá? Mas ele é fruto de um processo coletivo. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, escritório de arquitetura, né? Não é o arquiteto solitário. Né? Existe ali, né, uma hierarquia e tal de trabalho, mas é uma atividade coletiva, uma atividade em conjunto. E assim também, quando a gente pensa a constituição de projetos, né? Projetos públicos, projetos privados, certo? No âmbito da arquitetura e do urbanismo. Então, essa rede que eu digo, por exemplo, né, constituindo essa rede da Arinda, porque muita gente fala assim, me pergunta por que a Arinda foi a primeira, né? É difícil até responder isso. Né? Não tem como eu responder por que ela foi a primeira, mas também não posso chegar para as pessoas e falar, não sei, né? Fazer com os ombros. E aí eu tento dar essa resposta, né? Reconstituindo essa rede, né? Aqui nós temos a Arinda. A Arinda estudou na escola normal. A Arinda realiza o projeto da capela na aula do professor Ernesto da Cunha Araújo, que também foi professor dela na escola normal, que foi professor dela na EMBA, né?
o coronel Vitorino, que encomenda a capela, trabalhava, provavelmente, né, pelos dados que eu resgatei, com a Arinda, né, ele era funcionário da Prefeitura do Distrito Federal, tá? E aqui a Prefeitura do Distrito Federal também como essa entidade, essa instituição importante onde essas relações se darão, né, extrapolando aí a própria Escola Nacional de Belas Artes, tá? Então, a ideia é exatamente essa, né? Questionar o que Stratibus, né, uma autora que eu trabalho, chama de mestre-criador. Né? Então, ela diz, as narrativas mais tradicionais concebem que o resultado de um projeto, principalmente em âmbito público estatal, teve sua origem e desenvolvimento sob o controle de um mestre-criador. Tá? Então, aqui o mestre-criador seria a Arinda, mas olha essa rede. Né? E se a gente pensar isso para a Arinda, por que não pensar para outras e outros também, né? Então, ela diz que essa ideia do mestre-criador incide numa escrita que é uma escrita de formato monográfico, isto é, um modelo de construção de narrativa que celebra o gênio, o herói tipicamente masculino, que em sua prática demonstra vigor, dureza e outros atributos creditados ao gênero. Então, foi muito importante visitar autoras, né, como a Stráticos e a Colomina, que são autoras da história da arquitetura, que trazem essa crítica, né, que é justamente o que eu estou tentando enxergar nesse estudo, tá? Dizendo que existe um cruzamento de ideias, de trajetórias e de experiências que fazem parte desse campo de redes e relações, né, desse grande campo de luta, né, da arquitetura e do urbanismo no sentido burguesiano. Bom, aqui, só para demonstrar também, eu tenho a Arinda, né, vocês podem ver aí, aqui está a Arinda, tá? E a Arinda aqui é de 1904, ela ainda estava cursando normal, tá? E aí essa revista traz assim, né, rememorando situações, né, de artistas e tal do passado. E então, em 1904, a Arinda era estudante do normal, ela já participava de atividades, tá, em torno da arte, da arquitetura, tá? Aqui é uma visita que ela faz, né, ao Museu Nacional em 1904. E também tem outras fontes que dizem, né, a Arinda, por exemplo, visitando as obras que estavam acontecendo ali, né, as obras de remodelação do Rio de Janeiro, né, abertura da Avenida Central, né, a Rio Branco, né, então diz que a Arinda visitou junto com outras, inclusive a sua irmã, que também era professora, visitou as obras, né, do Palácio Monroe, né, que foi demolido, né, que visitou as obras do Teatro Municipal, enfim. É muito interessante ver que ela já estava envolvida, né? E aí, desse pensamento de redes e relações, é que eu fui conseguindo observar, né, algo para além da personagem. Bom, a segunda arquiteta, gente, não vou falar de todas, não dá, mas assim, só para a gente ver essas duas figuras que foram as iniciais, a Danúzia Palma Dias Pinheiro, ela, então, pode ser considerada a segunda arquiteta. Aqui está a Danúzia, né? Junto aqui com a Carmen Portinho, por exemplo, né? Que está falando sobre as mulheres, né? No trabalho, se profissionalizando, enfim. A Danúzia como arquiteta. E é muito interessante que a Danúzia, ela participa do terceiro Congresso Pan-Americano de Arquitetos, que ocorre em Buenos Aires, e ela consegue ser premiada. O projeto que ela faz é premiado com medalha de ouro. Tá? E os congressos também são muito importantes, porque eles demonstram justamente essa construção, que eu disse, né? Essa estruturação do campo da arquitetura e do urbanismo. Tá? Como eles ocorrem, né? Até hoje, muitos congressos, seminários, enfim, atividades, né, de diálogos próprios ali dessa profissão. Na década de 20, nós já temos aí o terceiro congresso, né? Então já tinha se realizado 2 congressos pan-americanos. E aí as mulheres estão participando também, né? É assim que surge a primeira
mulher patrícia conquistando no cenário de renda e competição acadêmica, entre outros já profissionais, a medalha de ouro por trabalhos apresentados. Tá? Aí é que fala, né, quem é a Danúzia e etc. E, muito interessante, e assim também a primeira brasileira que se diploma em arquitetura. Tá? Então, vocês vão perguntar, nossa, mas o que aconteceu? Né? 1914, Arinda, isso foi destacado pela imprensa. Em 28, esquecem Arinda, e agora a Danúzia é colocada como a primeira. Tá? Vou falar sobre. E aí, também, como eu disse, né, através do exemplo lá daquela fonte da Arinda, aqui é ressaltado, né, as mulheres e essa dimensão internacional, essa legitimação, né, que o Brasil, então, está aí buscando. Nós já possuímos... aqui da Danúzia, só que essa daqui é anterior, essa aqui tinha que estar no slide anterior, porque essa é de 1924. Então, o Correio da Manhã fala, né, falava, então, que a Arinda havia se formado em 1913 e né, havia se diplomado em arquitetura pela Escola Nacional de Belas Artes. Tá? E aí coloca, né, realmente, né, a Europa, mais uma vez, curvou-se ante o Brasil. Né? Olha aí a ideia, né, de legitimar realmente o Brasil, né, como uma nação em progresso. Tá? Bom, e o que acontece? Né? 28, 14, né? 14, 28, Arinda Danúzia. E esse dado eu fiquei na cabeça, né? E aí eu digo assim, é um tensionamento de memórias. Tá? Arinda e Danúzia é uma violência simbólica, uma amnésia social, botei social, invisibilidade, memórias que não alimentaram a história, né? Aqui não alimentaram a história, né? Naquela chave que o Legoff, né, coloca a memória que alimenta a história, enfim. E aqui eu montei esse quadro justamente para ilustrar, né? Entre 1914, é a data em que a Arinda se forma, a gente tem aqui a imagem, a figura da Arinda, né? Eu botei em menor, a Danúzia aqui no meio, e todos esses outros nomes constituem, digamos, hoje, nomes relevantes para a historiografia da arquitetura e do urbanismo. Tá? Todos esses nomes aqui. Tá? Se a gente pegar a historiografia da arquitetura e urbanismo, esses nomes eles certamente vão aparecer, né, como pessoas importantes, profissionais importantes que agiram aí na constituição e consolidação desse campo, não retirando a importância destes, porém querendo dizer o quê? Que, para além destes, né, temos muitos outros e outras, tá? Bom, então, aqui eu tento dar uma resposta a esse meu questionamento, né, através do Bourdieu. Violência simbólica, violência suave, insensível, invisível às suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento, ou, em última instância, do sentimento. Tá? Então, eu acho que quando ele diz as vias da comunicação, né, aqui, desse exercício entre desconhecer, reconhecer, eu acho que eu encontro, digamos assim, né, uma explicação, um olhar para entender esse processo. As trajetórias em rede, né? O que a gente pode dizer mais? Eu destaquei aqui um outro exemplo de 3 trajetórias, que são as trajetórias que eu consegui encontrar analisando os dados, da Ila Schuller, da Déia Torres e da Alicia Proença. Estão se formando ali na década de 30, foram funcionárias da PDF, a Alicia, ela foi estagiária, mas também foi funcionária. Esse dado eu encontrei recentemente, que ela também foi funcionária da PDF, né? Foi efetivada. E a dimensão social, né? Da atuação política e social. As 3 fundaram, junto com a Carmen Portinho, a Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas em 1937. Né? E eu digo, então, que a Carmen Portinho é uma figura de elo, porque a Carmen ela teve a iniciativa de fundar a Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas, já era muito atuante, né, no movimento feminista, no movimento sufragista, ao lado de Berta Lutz, né?
foi a primeira presidente, então, da ABEA, e está ali, né, junto com essas 3 personagens, 3 agentes, trabalhando também na PDF. Tá? Então, aqui a Associação de Engenheiras e Arquitetas, né, onde saiu no Diário Oficial sobre a sua fundação. Tá? Segundo Carmen Portinho, em depoimento, ela disse que foi a primeira associação, né, profissional de mulheres, representando as mulheres. Aqui é uma imagem que eu consegui da Ilha, tá? Que foi cedida pela própria família, né, onde eu consegui contato. Algumas arquitetas eu tenho conseguido assim, contato, é muito interessante essa experiência. É como se as famílias também redescobrissem, né, essas trajetórias. Então, aqui a Ilha, os irmãos da Ilha, né, também se formaram em arquitetura pela EMBA, próximos ali, né, no período. Aqui na PDF, o RID, né, aqui, o RID está presente nessa imagem, e aqui a DEA, né, trabalhando aí na Prefeitura do Distrito Federal, junto com engenheiros e arquitetos. Essa imagem também eu acho muito significativa. A DEA, ela participa da organização do primeiro Congresso de Arquitetura e Urbanismo, tá? Então, aquilo que eu falei, né, sobre essas atividades típicas das classes, né, das profissionais, certo? E mulheres, né, como a DEA ali presente, nessa base dessa organização, tá? Ela também produz saberes, né? Aqui ela escreve junto com Fernando Nascimento e Regina Godin esse livro, História Urbanística do Rio de Janeiro, tá? Para comemoração do 4º centenário da cidade, 1965. E essa daqui é muito, muito interessante também, sobre a questão do voto, né, que é a terceira dimensão. Continua ativamente o proporcionamento do voto da mocidade e do voto feminino, pela ação conjunta da juventude universitária e das dirigentes feministas. E aqui, então, né, informa Berta Lutz, a Maria Luísa Bittencourt e a Elza Pinho, grandes líderes, né, do movimento sufragista. Então, em 1934, 2 anos da conquista do voto feminino, essa fonte demonstra que existia uma preocupação que as pessoas, no dizer da época, né, se alistassem para votar. Então, o movimento feminista, ele atuava junto a esses espaços de formação. A Escola de Engenharia, a Escola de Belas Artes, a Faculdade de Direito, para que os jovens universitários e as jovens universitárias, né, como diz aqui, presentes nesse encontro, grande número de estudantes e de um sexo e do outro, para que eles se alistassem para votar, né? Para que eles tomassem, digamos, para si esse direito que foi conquistado. Ok? Então, não é só a dimensão do feminismo, mas a luta também, né, pelo voto da juventude. Aí, obviamente, que eu retomei, né, o que recentemente aí a campanha, né, antes das eleições, da importância, né, ainda da continuidade, né, dessa ideia do voto da juventude. E aí a DEA, ela está presente aqui como uma das líderes, tá, dessa campanha na Escola Nacional de Belas Artes. Alice aqui recebendo, né, o seu diploma. Alice era filha de Paulo Prado, né, que foi um dos engenheiros, que foi uma figura muito importante, foi deputado, enfim, e que foi um dos engenheiros também que participou do plano, né, urbanístico de Belo Horizonte. E aqui a Alícia, né, atuando, ela atuava na revista de arquitetura, que era do diretório da Escola Nacional de Belas Artes. Ela participa e organiza exposições de trabalhos dos alunos, como nós podemos ver aqui, tá? Na Escola Nacional de Belas Artes, né? Então, existia uma atuação aí forte das mulheres, né? Na estruturação desse curso. E a outra coisa importante também são as publicações, né? Então, a consolidação da arquitetura passa por saberes, ideias, ensino, projetos, né? Tudo isso faz parte da consolidação, né? Esses quesitos, esses itens, enfim, esses elementos fazem parte dessa consolidação, dessa trajetória de consolidação.
Aqui um exemplo da Lélia Oneto, que, né, publicou aí na revista Brasil Feminino essa matéria, né, Arquitetura Feminina, comentando, né, não dá para entender se esse projeto é dela ou se ela está comentando, mas enfim, né, ela está ali demonstrando o quanto, né, ela sabe sobre arquitetura, né, e mais do que isso, né, o quanto a arquitetura é uma profissão, né, é uma área importante, principalmente nesse início do século XX, nas primeiras décadas do século XX, onde a arquitetura, como eu disse para vocês, né, estava se estabelecendo. Tá? Estava deixando de ser ensino especial para ser ensino superior e se estabelecendo principalmente frente à engenharia, né? Que já tinha, digamos assim, um prestígio que a arquitetura ainda não tinha. Aqui, exemplo, né, elas fizeram projetos, né, grandes projetos, grande porte, sim, né? A Olenka é o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, para demonstrar isso, né? O pavilhão Carlos Chagas, que ainda está lá presente, né, no complexo da Fiocruz, que foi projetado pela Olenka, que era funcionária do Ministério da Saúde, na época, em 1944. E a atuação também, né, de outras arquitetas. Esse daqui eu não tive certeza, não tenho certeza ainda se ele foi constituído, mas, né, a arquiteta engenheira, porque ela se formou em arquitetura depois, em engenharia, Helena Meyerhofer, ela então constituiu um projeto de 3 edifícios, tá, no Porto do Rio, né, na Praça Mauá. E é muito interessante aqui, gente, esse trecho, né, que diz que a engenheira Helena Meyerhofer, autora do projeto, é também assistente da cadeira de arquitetura analítica da Faculdade Nacional de Arquitetura. Então, ela era também professora, ela se forma como arquiteta na EMBA, vira professora da Faculdade Nacional de Arquitetura, trabalha 22 anos na administração do Porto do Rio, sem nunca ter ocupado o cargo de chefia, mas é sempre convocada para os grandes projetos. Há 28 anos, engenheira, aqui está errado, formada pela Escola Nacional de Engenharia. Tá? Então, aqui, a Helena, ela era irmã, né, do Lucas Meyerhofer, que também foi professor da EMBA, da Faculdade Nacional, né, de Arquitetura, melhor dizendo. Ela tem uma atuação que é reconhecida, tá? 22 anos, uma atuação reconhecida aqui por esse periódico, né, da Helena, mas nunca ocupou cargo de chefia. Né? E mais uma vez eu volto para aquele questionamento, né, do tensionamento da memória, né, semelhança do que eu fiz no tensionamento da memória. Né? Por que ela não ocupou o cargo de chefia? Ok, eu posso ter sim essa resposta. Né? Mas mesmo não ocupando o cargo de chefia, é uma arquiteta profissional presente na consolidação, na estruturação desse campo, né, fazendo projetos e atuando, aqui no caso dela, no serviço público. Assim como a Helena, né, nós temos outras arquitetas daquela lista que também fizeram a sua carreira como professoras na Faculdade Nacional de Arquitetura, como o exemplo da Maria Adelaide Rabelo, tá, e da Wanda de Ranieri. Né, aqui são trabalhos, né, livros dessas arquitetas e professoras, tá, da Faculdade Nacional de Arquitetura. Tá? Bom, e aí, gente, para concluir aqui, né, esse mundo de coisas assim que eu falei, né, tentando condensar, resumir, sintetizar e ao mesmo tempo não perder a coesão e a coerência, né, da pesquisa, né, do sentido que eu dou para essa pesquisa, eu digo que, assim, como, né, recuperar, né, questiono como recuperar historicamente as arquitetas e o que fazer com elas, tá? Como recuperar, né? Então, primeiro, enfrentando a dificuldade com as fontes, né? E aí um exercício que é metodológico, né, típico do método de pesquisa em história, em história, quando a gente trata, por exemplo, da mulher enquanto objeto, isso é uma coisa que a Michelle Perrojat
coloca, né, da dificuldade de encontrar essas fontes. Né, que essas fontes, às vezes, elas estão muito em âmbito familiar, porque essa relação não natural, porém vista como natural, né, é interpretada como natural, do gênero feminino, da sensibilidade, do sentimento, isso, então, traduz para essas famílias, para muitas famílias, um apego àquilo que essas mulheres produziram. Tá? E aí, em contrapartida, justamente por ser mulher, isso perde importância, né, em termos sociais, coletivos. Então, eu digo que no exercício de lembrar e esquecer, de guardar ou não, né, os vestígios históricos dessas mulheres, também opera aí, né, uma estrutura que é típica dessa dominação masculina e da violência simbólica. Né? Então, eu vejo isso nos arquivos, por exemplo. Mulheres não dão nome para arquivos, são poucas. Tá? Então, primeira dificuldade em encontrar essas fontes. Né? Poucos arquivos queriam seus papéis, e com o falecimento dessas mulheres, décadas de desenhos, planos e registros foram parar no lixo. Como resultado, qualquer pessoa que busca aprender sobre suas vidas e carreiras teve que ser inventiva e eclética no uso das fontes, a fim de suplementar a documentação de arquivo convencionalmente entendida como material primário do historiador. Tá? Então, a Stratibus traz essa ideia. Né? Então, esse como, ele começa ali na dificuldade com essas fontes. E o que fazer, né? Que é a grande questão lá da amnésia social. Não basta trazer à tona, mas o que fazer com essas personagens? Né? Então, aí, a minha pretensão, né, que é lançar outros olhares, outras miradas para essas narrativas oficializadas da arquitetura e urbanismo, revendo essa lógica do grande mestre. Observando que não é um grande mestre criador, mas um conjunto, uma rede social, uma rede de ideias, de instituições que estão ali cada vez mais, cotidianamente, promovendo, né, o próprio exercício da arquitetura e do urbanismo. Né? Observar que elas não são apenas exceções ou excepcionalidades. Então, eu tento tomar esse cuidado. Né? Mas essa mulher é importante porque ela fez isso. Porque era uma mulher que estava à frente do tempo. Né? Então, assim, no começo, eu tive que me destituir, digamos, dessas impressões. Né? Porque se eu for procurar a exceção ou excepcionalidade, eu acabava caindo lá na construção do grande mestre, criador. Né? E provavelmente iria apagar muitas mulheres, certo? Então, a ideia não é trazer uma exceção e uma excepcionalidade, e não entender essas mulheres à frente do tempo. Né? A professora Magali Engel, né, da UF, ela, na sua pesquisa sobre mulheres, ela coloca exatamente isso, né? E eu utilizo disso em concordância, de que os sujeitos não estão à frente do tempo, né? E ela traz, inclusive, né, a ideia de que a história é a ciência dos homens o quê? No tempo, dos homens e das mulheres, e tantos outros gêneros no tempo. Né? Essa ideia tão clássica, quando a gente ouve, né, a gente está ali nos primeiros momentos dos nossos cursos, né, de graduação em História, né? É a ciência do homem no tempo. Sim, então, cada um dentro do quê? Do seu tempo. Então, elas não estão além do tempo, fora do tempo, para que elas sejam resgatadas. É interessante observar que elas estão, sim, neste tempo, ali, né, com todas os limites, amarras, opressões, enfim, né, que perduram, que permanecem com outros desenhos nos dias atuais, mas é uma estrutura aí, né, permanente no tempo, né, uma longa duração, né, aí encarnando um pouco do Brodel, mas que tentar perceber em que momento elas conseguem, né, desfazer essas estruturas, né, nesse campo, elas conseguem angariar, digamos, capitais simbólicos, né, para constituir as suas trajetórias,
para cumprir as suas vontades, os seus desejos, né, de formação. Eu acho que o caso da Arinda é muito explícito isso, né, por conta dessa ideia de que ela, muito antes de entrar na arquitetura, ela já estava ali envolvida com as artes, com a arquitetura, né? Então, de alguma forma, elas estão ali traçando caminhos, trajetórias, nessas fissuras, né? Nessas possibilidades, mecanismos e estratégias que fazem parte desse momento, né? Desse tempo que elas estão vivenciando, né? Assim como são filhas do tempo, né? Mark Bloch, a mulher, e homens e mulheres são filhos e filhas do tempo, né? E tantos outros gêneros, como eu gosto de destacar, e outras tantas identidades, né? Então, a ideia é exatamente essa, né? Através das redes e das relações, né? E da análise bourdieusiana, dizer o quão presente essas mulheres estavam, né? Sem cair na narrativa, né, homogênea e única, né, de uma exceção e de uma excepcionalidade. Tá? Gente, eu acho que é isso. Né? É bastante coisa, mas eu acho que eu consegui aqui dar conta de alguma forma. Muito bom, Camila. Obrigado pela apresentação. Eu curti muito. Não conhecia, né, a Arinda e adorei. Acho que tem, assim, se a gente fosse esperar pensar num campo, claro, você está trabalhando no campo da história social, né? Eu trabalho de fontes periódicos dentro desse período da Primeira República, bem no iniciozinho, né? Nesse momento de informações que o Rio de Janeiro vai passando, vários autores vai trabalhar com isso, né? Acho que um ponto que eu vejo, que percebo muito na sua fala, que logo no início, quando você se apresentou, você trouxe, né, dessa sua implicação que te motivou, o problema que te motivou a trazer essa pesquisa, que eu vejo uma questão ética, né, muito forte na sua fala, né, nessa tarefa envolvida, né, se a gente fosse citar o Michel de Certeau, dessa operação historiográfica, né, numa tarefa de conhecer e narrar a história. A partir dessa reflexão, né, sobre a dimensão do trabalho da Arinda, né, dentro do campo da arquitetura, e seu trabalho eu vejo muito, né, vejo muito bem alinhado com essa perspectiva, né, me lembrou muito em alguns momentos, quando você falou de memória, a professora Jean-Marie Ganeban, ela fala muito sobre isso, atividade de memória, né? Peguei até uma citação dela aqui, que eu achei que fica muito legal com o que você trouxe, principalmente agora no final, quando ela fala da tarefa do historiador, né? O que se impõe para o historiador como um confronto numa tarefa essencial. E aí ela diz que ele precisa transmitir o inenarrável e manter viva a memória dos sem nome, ser fiel aos mortos que não puderam ser enterrados, que é justamente a gente conceber a história como essa multiplicidade de formas de se perceber a história que desvia desse padrão que a gente tem, né? Ainda temos, né, desse sujeito kantiano que faz a história. Eu gostei muito, bom, já falei isso, então acho que de início eu vou abrir aqui esse espaço para a gente discutir. Eu vi que você traz uma diferença, eu percebi que tem uma diferença, né, entre a arquitetura e a engenharia e a arquitetura. Quando você trouxe ali no início as mulheres e aquele quantitativo com a relação de mulheres ocupando as vagas no curso superior, né, depois você segmenta para primeiro os ingressantes, depois mulheres e depois mulheres arquitetura, né? E aí você vê, pegando mulheres e mulheres na arquitetura, parece que grande parte dessas mulheres estão na arquitetura. Pode ter sido uma impressão. E eu fiquei pensando, mas por que não essas mulheres na engenharia? Claro que, para mim, eu já parto de um a priori de uma engenharia que nasce com engenharia militar, com as organizações militares, então, parece que ela está muito centrada nesse campo que a gente poderia chamar de patriarcado do século XIX, né? Dessa masculinidade, e eu não sei se seria alguma coisa assim, porque ela meio que atravessa, né? Porque eu pensando hoje, com a cabeça de hoje, né, eu vejo a engenharia e a arquitetura, eu sou leigo, né? Eu trabalho com história medieval, né?
Mas eu vejo que elas são bem semelhantes, elas são bem parecidas. E você traz a ideia de um trabalho em conjunto, né? Então, como que seria esse trabalho em conjunto dentro de uma estrutura na qual a mulher ela é subvalorizada por esses homens do ponto de vista da acessibilidade, né? Então, como que seria esse trabalho? Como que ela atravessa essa dificuldade pensando numa relação assim, estrutural, como essa permanência desse tempo? Depois eu engato outras, você prefere que eu faça tudo de uma vez e depois você faz um apanhadão? O que você acha? Você tem muitas? Tem muitas questões aí? Mais 3? Não, 2, a gente pode fechar com 2. Tá, então pode fazer. Porque se forem muitas, aí eu fico com medo de perder. Não, tá. Eu já anoto aqui. Né? Uma outra questão que eu achei interessante, assim, é menor, simples não, mas simples para mim de perguntar. Mas assim, eu vejo que ela passa por esse período da Semana de Arte Moderna, né? Ela está viva, ela já está formada, e ela aparece nesses escalões, tanto que ela tem essa publicidade de jornais e de diferentes periódicos, não só O País, tem outros que você traz no seu artigo, Futura Arquiteta, e você vê, né, que então assim, ela tem essa presença. Aí eu gostaria só de saber, porque por conta da pesquisa você não pôde explicar muito, como que se dá essa participação, a influência que ela tem nessa semana de arte, né? Se tem alguma coisa aí. E acho que uma outra, só para fechar, pensando nessas redes, né, como um grupo e tal, haveria alguma organização política que a Arinda tivesse, ou de mulheres, ou que pensa a partir da perspectiva das mulheres no seu tempo, e que a Arinda participou, se não, Arinda, alguma outra personagem que você tenha verificado? Porque, assim, algumas outras, o pessoal do Lemet, como a Fabiana Popiniz, eles vão defender a ideia de que você tem esses movimentos, pensando nessa organização dos trabalhadores, muito antes da formação dos sindicatos, lá nos 30, né? Então, isso já está acontecendo muito antes. A Arinda já é a prova viva de que dessa mudança, dessa transformação, muito tempo antes, né? Então, não sei, também fiquei com essa curiosidade. Obrigado. Obrigada, Will. Depois eu coloquei aqui, que eu esqueci de passar, a parte do desdobramento das pesquisas, né? Aí tem os links e a bibliografia também, né? Que eu fui citando, falando, enfim. Só para fechar. Bom, vamos lá. Sobre essa questão da inserção, né, dessas mulheres. Tem algo que é simples, digamos assim, mas que é um ponto de partida para a gente começar a entender, né? Talvez porque elas não estivessem tanto na engenharia e mais na arquitetura. Isso que você falou é fundamental. A engenharia ela vem de uma tradição militar e depois ela entra, assim, né, na tradição civil, né? Daí o curso de engenharia civil, ela entra na tradição civil já no âmbito estatal e de uma certa forma também com uma perspectiva, digamos, empresarial, já no início do século XX, né? O Paulo de Fronten, que eu citei, por exemplo, ele foi, né, um grande engenheiro, tanto público quanto privado, né, de empresas que eram contratadas pela prefeitura, e eu vejo isso também quando eu vejo lá as fontes, né, diversas empresas, incluindo, por exemplo, Carioca Engenharia, que é super conhecida hoje e que já estava presente lá, né. Então, assim, a engenharia ela já entra assim como uma ponta de lança do capital, sabe? E aí a gente se pergunta qual é o espaço das mulheres, né, nesse âmbito, né, que já vem de uma tradição patriarcal, né, de uma tradição de uma profissão extremamente masculinizada, que mexe com grandes estruturas e que vai ser também a ponta de lança desse capital, que vai alijando, né, cada vez mais as mulheres, ou que vai encontrando para as mulheres um papel específico que é da produção e da reprodução, sabe? Enfim. E a arquitetura ela já vem de uma tradição que é uma tradição das artes. Né? A arquitetura ela vem de uma academia de belas artes, né? Tanto na França
quanto aqui, que é o modelo que a instituição segue, né? E aí traduz essa ideia de que a arquitetura é um exercício que recorre não só à dureza das ciências físicas e matemáticas, mas recorre ao quê? Às sensibilidades da natureza humana. E aí a associação de que essa sensibilidade ela está mais próxima ao quê? Do feminino, das artes, entendeu? Né? Então, assim, é muito sutil isso, né, na trajetória, mas é algo que a gente percebe até hoje na área. Tá? É assim, no início do século XX, por exemplo, boa parte dessas arquitetas, tanto aqui no Brasil quanto fora, elas eram destinadas a atividades de desenho, por conta do tamanho das mãos, dessa coisa da atenção, da sensibilidade. E o canteiro de obra? O canteiro de obra é masculino. Né? Até um episódio que a Carmen Portinho, que era engenheira, tem que subir num telhado, e aí parece que botaram ela para subir no telhado justamente porque ela estava de saia. E aí ela vai catar uma calça para poder subir no telhado, sabe? Então é interessante, né, como as coisas vão se movendo, e eu vou observando isso. Porque muita coisa perdura. Hoje, no campo da arquitetura, tem a ideia o design de interiores, né? E aí a associação de que o canteiro de obras é masculino e que a mulher está ali propícia para o quê? Para o design de interiores. Né, quase que dando uma continuidade à suposta natureza sensível e do cuidado e dos pormenores típicos do feminino. Suposto, né? Isso é importante destacar, porque senão recortam minha fala dizendo que toda mulher é dessa forma e que é a natureza feminina, né? Mas é uma construção, certo? Então, eu acho que essa inserção ela se dá dessa forma, e tanto é que hoje em dia a gente vê a engenharia ainda como um campo masculino. Não totalmente, mas ainda predominantemente masculino, sabe? Eu acho que isso, a resposta está na origem desses dois campos e na construção dos papéis de gênero, né? De forma muito binária, né? E sobre a Semana de Arte, não encontrei nada sobre a Semana de Arte. Eu acho que isso tem a ver com duas questões, né? Que dizem respeito à própria Semana de Arte. Né? A gente dá uma dimensão, uma construção histórica da Semana de Arte hoje quase nacional, né? Mas quando a gente pensa na Semana de Arte Moderna, em São Paulo, no início do século XX, né, que não tinha passado pelas mesmas transformações urbanísticas que o Rio de Janeiro tinha passado, tá? São Paulo, nesse aspecto, ainda era muito agrário, né, digamos, é feio que eu vou falar aqui, mas uma urbanidade muito mais agrária do que o Rio de Janeiro. Esse grupo da Semana de Arte Moderna é um grupo pequeno, né? É uma aristocracia, uma elite letrada, uma elite econômica, e que talvez a dimensão da Semana de Arte Moderna ela tenha sido mais impactante localmente do que esse ultrapassar de fronteiras que a gente enxerga hoje. Sabe? Eu acho que isso é uma coisa mais assim, posterior, né? Pelo menos as coisas que eu li sobre. Já tem muito tempo que eu li sobre Semana de Arte Moderna, né? Que eu tinha até uma ideia de fazer projeto sobre, mas isso tem muito tempo. Mas eu acho que é isso. Né? Esse diálogo Rio-São Paulo, eu acho que ele não se traduziu de forma assim, de dar esse desdobramento, né? E trazer essa relação, né? EMBA, Semana de Arte Moderna, num fluxo talvez como a gente imagina. Eu acho que é uma construção historiográfica mesmo, né? E sobre a Arinda, eu não encontrei nada da Arinda, digamos assim, nessa dimensão que eu chamo a terceira dimensão do estudo, que é a questão das lutas sociais, né? Então, não encontrei nada sobre. O que eu encontro da Arinda é que ela era ela foi uma funcionária, assim, pelo que eu vi, impecável enquanto professora. Tem muita coisa sobre ela, né, participando de tudo quanto é evento e promovendo eventos artísticos nas escolas, que ela chegou a ser diretora também, né? Então ela promovia saraus, literatura, arte, era bem legal. Ela continuou em contato com a EMBA, fazendo cursos, né? Junto, né, com outros professores, mas eu não encontrei nenhuma relação dela, tá, com algum movimento, nenhum engajamento da Arinda. O que eu encontrei
que eu não coloquei aqui, mas eu posso falar, é o Ernesto Araújo, por exemplo, ele e a Arinda, eles vão ter um problema que foi noticiado, né? A Arinda disse no artigo que eu encontrei, na matéria que eu encontrei, que ela estava sendo assediada pelo professor na escola. Isso logo depois do projeto da capela. Tá? E aí eles discutem na rua, o pai da Arinda estava junto, e eles vão para a delegacia. Né? E aí, no final, lá fala, né, traz a fala da Arinda não, do Ernesto, dizendo que não, ele não fez isso. E a Arinda fica, né, sem fala, sem direito de resposta, digamos assim. Né? Então, um embate, né? Tem esse embate aí colocado, né, que diz respeito às questões, às relações, né, entre o gênero e principalmente algo, né, sério e infeliz, que é essa questão do assédio, mas que, de alguma forma, eu não encontrei, né, sobre. Não posso afirmar que ela estava ali, né, presente na pauta das lutas sociais feministas. Não sei se eu te respondi. Não, muito, muito bom, sim. Claro que respondeu. Muito bom. Eu tinha mais uma aqui, que é mais pensando nas fontes, que, né, você trabalhando com um jornal, aí e tem aquele pedaço, né, que eu até comentei aqui, que claramente tem um viés meritocrático, né, para usar uma palavra, perdão aos historiadores que vão falar que estou cometendo anacronismo, né? Mas, para efeito didático, daria para a gente pensar nessa ideia liberal, que é uma permanência, a gente pensando, né, nessa longa estrutura do Brodel, né, já que você citou, do liberalismo brasileiro, do projeto, penso como um projeto do liberalismo brasileiro. Então, pensando nesse como um projeto e no trabalho da atividade dos jornais, desses periódicos, você não acha que, de repente, ela pode ter sido... não parece que ela é usada no sentido de personificar essa ideologia liberal moderna nesse período? Aí, qual a relação? Porque são diferentes jornais. E aí, pegando o editorial, você vê ali, você consegue fazer essa leitura, né, do viés político ideológico, como que está sendo trabalhado desses jornais e tal. Aí, talvez a gente encontre aí, não sei, porque de alguns amigos eles já, né, já viram, perceberam essas diferenças, essas contradições, né, do jornal. Então, assim, não sei, acho que a pergunta é mais no sentido da sua experiência em trabalhar com esses periódicos, do que você pôde perceber, sabe, dessas contradições dentro desse viés político-ideológico mesmo, da estrutura desses jornais dentro desse tempo, trabalhando a Arinda. Sim, total. Você estava falando e eu já, assim, concordando plenamente. Né? Eu cheguei a fazer, né, assim, não profundamente, mas rapidamente, né, essa análise editorial. Então, sua maioria são jornais que defendem o regime republicano, né? E o fato de Arinda estar ali nesse início é extremamente importante. Eu considero muito isso, né? Porque ela está participando desse momento crucial de legitimação do regime, né? Do regime das instituições republicanas. Então, esses jornais, eles são jornais republicanos, né? Em sua... todos eles, né? Que estão ali defendendo realmente né, o surgimento da república, a consolidação desse sistema, enfim, né? Agora, sobre isso, o que eu acho que é interessante? Quando você falou assim, será que a Arinda ela não é colocada, né, ali nesse editorial, né, como um exemplo, né, uma ilustração, enfim, né, de toda essa ideia, né, meritocrática, né, típica do liberalismo, etc. e tal? Sim, eu acho que eu vejo isso, né? E para além disso, o que eu vejo? E aí, quando eu vou passando, né, as fontes, buscando Arinda, a gente acaba se deparando com um monte de coisa, né? E aí eu começo a observar também que não é só na arquitetura que as mulheres estão sendo
aclamadas, no caso a Arinda ali, né? Mas em outras áreas também, tá? Em outras formas de produção, para além do doméstico. Né? E o que eu consegui interpretar disso? De que alçar a figura feminina como uma figura que faz parte deste grande projeto de progresso é extremamente importante, né? No sentido de que isso estava também ocorrendo na Europa, isso estava ocorrendo, né, na grande mira do Brasil, que era os Estados Unidos. Né? A ideia de que a mulher moderna ela faz parte, né, desse projeto de progresso. Ela não atua só em casa, ela trabalha, né, ela tem uma profissão e etc. E tal. Então, essa construção desse feminino trabalhador, profissional, faz parte, eu consigo enxergar isso, que faz parte dessa lógica, né, dessa ideia de progresso. E aí, a Arinda, ela está representando isso. Né? Por exemplo, eu até deixei aberto aqui para não esquecer, em 1901, a EMBA decreta, né, o decreto da reforma Epitácio Pessoa, 3987, diz que a matrícula do sexo feminino é facultada. Primeiro, por quê? Porque a EMBA, nesse período, está vivendo uma crise, era vista como uma instituição extremamente monarquista, a ponto de acabar. Né? E aí precisa de alunos. Né? Não tinha aluno suficiente. Então, precisa de aluno. Então, vamos abrir para as mulheres. Porém, só isso não é suficiente, porque estava desligado o meu microfone? Não? Que susto. Pensei que estava, porque eu olhei que estava vermelho. Falei, gente. Porque as mulheres já estavam vindo numa luta, né, para garantir mesmo o seu lugar em termos de trabalho e educação. E aí a EMBA ela precisa se atualizar, ela precisa se modernizar. Né? Ela precisa também entrar nessa lógica do progresso. Então, pelo menos aí até a década de 30, né, quando a gente diz que tem esse retorno conservador, a figura feminina ela tem um papel essencial, né, na constituição de uma república e de uma nação brasileira que indica esse ideal de modernidade e progresso. Sabe? Eu acho que isso que você falou assim, foi mais um argumento que eu concordo com você do que necessariamente uma pergunta. Eu só explorei um pouco mais, mas é bem isso que eu penso. Camila, eu tenho algumas questões também, mas são assim, questões mais voltadas para. Eu achei muito interessante quando você mostrou bem lá no comecinho, assim, que a sua motivação para a pesquisa foi a questão das suas alunas, né? Que elas perguntavam, mas e as mulheres? Onde é que as mulheres entram? O papel das mulheres? E, assim, eu acho muito interessante quando a gente observa esse apagamento, né, que ocorre, sempre ocorreu da participação feminina em grande parte das profissões, né? E, assim, a minha dúvida é uma questão bem rápida, porque a gente tem uma questão no chat também. A minha dúvida é voltada para hoje, como que você trabalharia essa questão, a questão da sua pesquisa em sala de aula com as suas alunas, com seus alunos. Eu sempre volto assim para essa questão da sala de aula em si, porque eu acho muito interessante quando a gente pensa a partir da licenciatura, né? Como é que a gente vai levar as nossas pesquisas para a sala de aula, como é que a gente leva uma pesquisa que está tão assim no âmbito acadêmico, como que a gente leva isso, trabalha, constrói em sala de aula. E eu pergunto isso porque, para mim, é muito forte quando alunas perguntam, né? E a nossa participação? E a participação feminina? E aí é a dúvida que eu faço. Como que você trabalharia essa questão do apagamento feminino, né? E dentro da sua pesquisa hoje, em sala de aula? Beleza. Isso é uma questão que eu me coloco também, sabe, Marcele? Né? Porque é muito... Assim, a gente já tem, né, já umas historiografias, narrativas, já tudo, né, publicado, tudo pronto, né? Só a gente vai pegar, vai consumir isso, enfim, né?
E aí as coisas se desdobram na sala de aula. E aí você trazer o novo, né, trazer isso através de trabalhos, né, trabalhos próprios, né, artigos, enfim, é realmente complexo, né? Dentro dessa estrutura que a gente pensa, né, uma ementa, sala de aula, etc., né? Parece que é meio estranho, né? Mas eu digo para você assim, que eu iniciaria falando em termos práticos, né, assim, bem metódicos, eu iniciaria com aquilo que já existe, como em alguns momentos eu fiz, né, da historiografia internacional, que de fato está consolidada, tem muita coisa, tem muita produção, muito livro, né? Então acho que eu iniciaria por esse trabalho consolidado, assim, meio para respaldar, né, a importância também do tema e etc. E também através de seminários, projetos, enfim, né, para que essas informações fossem buscadas pelos alunos, não simplesmente apresentar, né, para que essas perguntas, esses questionamentos e as respostas pudessem ser também buscadas por eles. Até porque isso foi uma ideia que me veio, assim, sei lá, de um tempo para cá, e eu não tive a oportunidade de aplicar, mas eu acho que eu começaria por aí, né, fazendo um projeto, uma aplicação mesmo de pesquisa, né, histórica em fontes secundárias e tal, sobre as mulheres na arquitetura, né? E a partir disso, então, eu traria essa perspectiva do meu trabalho, né? De outros trabalhos, porque hoje, por exemplo, já temos trabalhos sobre as mulheres na arquitetura em Pernambuco, na Bahia, né? Uma vez eu fiz com uma aluna um levantamento, né, de artigos sobre o tema mulher na arquitetura, né, na história da arquitetura. Então, nós encontramos já esses trabalhos, né? Então, eu traria esses trabalhos junto também, né, do meu trabalho, para demonstrar a presença delas, né? E certamente fazendo um diálogo com o que já existe, o que já está consolidado, para que essa diferença, né, ela possa ser percebida, né? Não adianta também eu trazer só tudo novo se o aluno sabe que existe lá o autor, tal, não sei o quê, que é um clássico da arquitetura, e aí, professor, onde é que ele entra? Não, a gente vai tentar dialogar para perceber essa diferença, né? Eu acho que eu faria, metodologicamente falando, eu acho que eu constituiria dessa forma, né? Além de trazer algo que eu acho que é muito importante, a discussão teórica, né? Sobre a memória, né? Sobre a construção das narrativas em história. Acho que a minha primeira aula seria sobre isso, para poder abrir o curso, né? Vamos falar sobre memória, sobre narrativa, sobre historicidade, né, sobre uma história positivista e, enfim, o que não é positivista, né? Acho que a primeira aula seria isso. Ok, Camila, muito obrigada, tá bom? Obrigada mesmo. Excelente a sua resposta. A gente tem uma questão aqui no chat agora, uma questão da Ingrid Peixoto. E aí, Ingrid, eu abri aqui para falar. Pode ficar à vontade. Obrigada. Então, Camila, é o seguinte, eu também estou pesquisando, né, mulheres arquitetas aqui no mestrado, eu sou de Fortaleza, e aí eu tenho muita curiosidade, né, sobre como as mulheres fizeram arquitetura, né, durante alguns períodos históricos, e aí, de repente, elas pararam porque existia uma divisão sexual do trabalho, patriarcado, enfim. E aí a gente vai ter as mulheres entrando no campo da arquitetura novamente só lá para o século XX, né? Só que eu queria muito ter mais acesso a pesquisas e registros sobre essa questão das mulheres indígenas brasileiras, né? Dentro da arquitetura, porque durante a minha pesquisa, eu encontrei um relato do Hans Staden, né, que ele fala que as indígenas tupinambás participavam da construção da arquitetura das habitações indígenas, né? Então, eu fiquei curiosa para saber, você como historiadora, se teve contato também com mais alguma perspectiva em relação a isso.
oi, Ingrid, eu lembro de você, a gente se falou pelo Instagram, não foi? Isso, foi sim. Quando você falou da sua pesquisa, na hora eu lembrei. Muito legal te ver por aqui, tá? Muito legal mesmo. Eu adorei. Muito bom. A pesquisa é um exemplo também, né? Tá vendo? A Ingrid está trazendo aí as mulheres, né, na arquitetura em Fortaleza, né, no Ceará. Então, olha a importância aí do tema, né? Como é que está desdobrando realmente. Então, vamos lá. Assim, sobre essas mulheres antes do século XX, tá? Aqui no Brasil, eu não cheguei, né, a pesquisar. Por quê? Porque o meu foco foi a EMBA, né? O curso oficial, digamos assim, né? Onde a pessoa ia pegar e se formar em arquitetura, né? E urbanismo não, ia se formar em arquitetura. Porém, a gente sabe, mas aí é um outro trabalho, né? Junto às fontes, etc., para que a gente tenha certeza, né, e se aproxime, né, da verossimilhança desses dados, desses momentos, que certamente mulheres participaram, né? Até quando não existia, de fato, né, um curso de arquitetura instituído no Brasil, né, como vai existir a partir de 1816. Tá? Como é o caso, por exemplo, da Igreja da Sé, em São Paulo, né, que através de documentos históricos se descobriu que o arquiteto da Igreja da Sé, na realidade, é o quê? Né, foi um escravo, né, negro, africano, sabe? Então, eu acho que é isso, e é um trabalho mesmo mais desafiador até, né, do que o meu, de encontrar fontes que não são oficiais, dizendo que as mulheres, de alguma forma, participaram, né? Mulheres, de alguma forma, participaram. Eu não tive contato, né? Com. Mas, sobre as mulheres indígenas, e até lembrando que quando você falou, na hora me veio as imagens que eu mostrava para os alunos quando eu falava de arquitetura indígena, né? A gente passava assim nas disciplinas, né, muito rapidamente, tal, porque é muito conteúdo, e em algum momento a gente falava, né, da arquitetura indígena, da arquitetura dos povos originários, e fazendo uma ponte assim, passado e contemporâneo, de forma muito mais fluida e constante do que nós fazemos, né? Por quê? Porque tem aquela questão da tradição construtiva, né? Da manutenção da tradição construtiva, né? Enquanto a gente está aí, né, mudando, né? A lógica de tempo, não dizendo que eles são, né, são atrasados, né, de forma alguma, isso, né? Mas dizendo assim que a lógica de tempo é muito diferente da nossa lógica de tempo, né, enquanto sociedade, né, que abraça as outras sociedades, né, dos grupos indígenas, né, dos povos originários. Tá? Então, o que acontece é que essa tradição das mulheres era uma coisa que eu já comentava em aula, né, de que essa divisão que a gente chama, né, essa divisão sexual do trabalho, ela é muito demarcada para nós, tá? Nessa sociedade, né, de modelo capitalista, do que em outras sociedades, a exemplo dos povos originários. Existem outras demarcações, né? Demarcações etárias, por exemplo, né, que são mais explícitas do que demarcações de gênero. Tá? E aí eram imagens que eu sempre mostrava. Né? Então, a questão da tapeçaria, né? Da cobertura, né? Dos nós, né? Das tranças, né? Das amarras e tal. Tudo isso ainda é feito, né? Por grupos de mulheres. Né? Então, é o que eu consigo colocar. E é muito interessante você trazer, porque eu não sabia desse dado. Do Hans Staden, né? Porque para a gente, na história, o Hans Staden assim, é uma fonte muito importante de Brasil Colônia. Né? E olha que interessante que ele está colocando isso, né? Eu vi, acho que em algum artigo, alguma coisa, aí eu corri para ler o livro, né? Que é aquele livro Viagens ao Brasil. Ele cita lá, bem brevemente, falando, assim, ele nem dá atenção ao que ele está dizendo. Eles, assim, reuniam um grupo de 40 homens e mulheres e construíram a cabana. Aí eu, meu Deus! Né, assim,
E É fiquei bem, desesperada para ter outros relatos da época, né, sim, do Brasil colônia, assim, então... Mas é isso, vamos atrás, né? Vamos instigar sim, também mulheres a a pesquisarem. pesquisar. É muito importante a gente ter isso, né? Assim, são coisas que vão passando despercebidas e a gente, com esse novo olhar, né, de buscar essas mulheres, resgata. Perfeito, maravilhoso, adorei. Muito bom. Muito obrigada, Ingrid, pela sua contribuição, tá bom? Parabéns pela pesquisa também. A gente já está chegando no finalzinho do nosso evento de hoje. Will, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, não, acho que é isso mesmo, a gente já está batendo aí às 4 da tarde, mas foi muito enriquecedor e gostaria de agradecer a todos e todas que participaram conosco hoje, né? E também agradecer a Camila pelo trabalho, né? Acho que primeiro pelo trabalho, essa ideia de atividade de pesquisa que se torna mais importante do que o pesquisador, né? Nessa tarefa ética, política que a gente discutiu. E é isso. Quando você terminar de defender a tese, manda para a gente que eu quero ler. Obrigado. Show, com certeza. É nóis, Estamos valeu. trabalhando para isso. Então, já estamos caminhando para o final do evento de hoje. Camila, eu passo para você agora, para suas palavras finais, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, agradecer, Ingrid, pela sua contribuição. Agora eu passo para você, para suas palavras finais, e depois eu finalizo, tá bom? Com alguns avisos. A palavra é contigo agora, Camila. Tá ótimo. Eu agradeço, né, mais uma vez ao Lapete, né, ao Will, a Marcele, sempre atenciosos, e todas as atividades, né, que o grupo vem promovendo e eu vim participando também. E a oportunidade aqui, né, de colocar um pouco mais sobre a pesquisa, dialogar, enfim, compartilhar tudo aquilo que eu falei no início da minha apresentação, tá? Então, agradeço mesmo as contribuições, né, a participação da Ingrid, que está acompanhando aí, muito legal, gostei bastante. Tá bom, gente? E a todos e todas aqui presentes, né, e espero que eu possa ter suscitado questões, enfim, né, não necessariamente sobre o tema, mas numa perspectiva metodológica, historiográfica, né, teórica da história também. Espero que tenha contribuído, tá, gente? É isso. Pessoal, os avisos finais agora. Muito obrigada pela presença de todos aqui, a presença de todos e todas. Quero convidar vocês para o nosso evento de amanhã, que é a abertura do ciclo Interdisciplinaridade. Amanhã a gente terá a apresentação com a Fernanda Duarte, que é uma bibliotecária aqui do Rio de Janeiro. Ela é formada pela UF, que é a Universidade Federal Fluminense, e o título da apresentação da Fernanda amanhã vai ser O Rio de Janeiro na Literatura, uma viagem no tempo através de Machado de Assis. Convido todos vocês para a apresentação da Fernanda amanhã e também para o ciclo Monografias em Debate na segunda-feira. Quero reafirmar a questão da lista de presença, informar que a lista ficará aberta só até, de fato, ao fim do evento de hoje. Então, terminando aqui essa gravação, a gente vai fechar a lista de presença. Quero também reforçar a questão da inscrição no laboratório. Então, caso vocês queiram se inscrever no laboratório, participar da nossa comunidade mais ampla do LAPET, basta mandar para o nosso e-mail nome completo, link do currículo Lattes e CPF. Os nossos inscritos recebem todos os meses, todo início de mês, as informações com as nossas palestras, nossos cursos, tem acesso a alguns conteúdos exclusivos que a gente está planejando, tá bem? Eu quero agradecer a Camila pela apresentação de hoje. A apresentação foi incrível, Camila, tenho certeza que foi muito enriquecedora para todos aqui presentes. Quero agradecer também a participação do Will, a mediação do Will. Todos os comentários, todas as dúvidas foram muito importantes para esse debate, que foi tão enriquecedor.
E com isso, acho que a gente pode encerrar essa gravação de hoje. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.